Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 21 de março de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e a grande notícia do dia é que houve um grande ataque de mísseis russos contra a capital da Ucrânia, contra Kiev, né? Todos os mísseis foram derrubados, inclusive os mísseis hipersônicos lá da Rússia, que eles dizem ser hipersônicos, né? Todos foram derrubados, mas os destroços chegaram a causar alguns danos, infelizmente, apenas em áreas residenciais, nenhum dano em nenhuma instalação, nem nada disso. Infelizmente, várias pessoas feridas nesse ataque. Não teve nenhum morto, mas pessoas feridas aconteceram aqui em Kiev hoje, né? Os ucranianos continuam os ataques aqui em Belgorod, continuam aqui em outras cidades aqui de Belgorod, e a gente tem informação sobre fatos passados. Por exemplo, temos a informação hoje de que aquele ataque a um helicóptero em Tiraspol, aquilo ali foi uma montagem, não aconteceu de fato, né? Olha que coisa, que novidade, né? A gente já sabia que seria um false flag. O próprio ministro da Defesa da Transnistria avisou que não existiu aquela explosão, não foi verdadeira aquela explosão, né? Também a gente ficou sabendo que foram 2 drones Supercan que foram derrubados pelos ucranianos ontem. Vocês sabem, esses drones Supercan russos são uma capacidade nova russa agora, eles conseguem vigiar o território ucraniano de muita altitude, então isso é um problema para a Ucrânia, mas a Ucrânia parece que já conseguiu maneiras de derrubar esses mísseis, né? Excelente notícia. Bom, na linha de frente, nenhuma grande novidade mais uma vez, não temos nenhum avanço significativo. No fronte diplomático, a gente tem informação de que o Shoigu fez um discurso lá na Rússia, dizendo que vai criar mais não sei quantos exércitos, não sei quantos batalhões, não sei quantos não sei o que lá, o que indica que a Rússia vai fazer uma mobilização, vai começar uma nova mobilização agora, né? Imagino que deve ser isso, o pessoal na Rússia não deve estar satisfeito não. E de qualquer forma, é aquilo que eu falo para vocês, a questão toda é a economia. Os russos podem mobilizar muita gente ainda? Podem, né? A Rússia tem uma população muito grande, gente não é o limitador nessa guerra, a Ucrânia também pode mobilizar muito mais gente, também não é limitação do lado da Ucrânia. O problema é a economia. A Rússia vai ter dinheiro para equipar essa tropa toda que eles estão planejando no curto prazo? Certamente não, porque, diga-se de passagem, um outro fenômeno que está acontecendo na Rússia é uma chuva de falências, né? Um monte de empresas falindo, agora que isso é novamente possível lá na Rússia. Vamos explicar por que isso é, na verdade, uma consequência da proibição do Putin de falir. Agora está desencadeando uma quebra generalizada lá. As empresas que têm alguma ligação com o setor de defesa conseguem se manter, porque têm os contratos com o governo, mas fora os contratos com o governo, a economia russa está morta. Na sequência desse discurso, um outro oficial russo falou que se a França mandar soldados franceses para a Ucrânia, nós vamos matar todos eles e pronto, e não vai ter problema. E os russos já estão entendendo isso como, ok, eles já aceitaram isso daí, mais uma linha vermelha que foi jogada fora pelo governo russo, né? O governo russo falou que não, que se mandassem soldados da OTAN para a Ucrânia, aí vai ser guerra total e não sei o que lá. Agora a Rússia já está dizendo que não vai ter guerra total, que eles vão matar os soldados franceses que forem para a Ucrânia, né? Vamos ver se conseguem, né? E, bom, parece que a petição de descarga continua caminhando muito devagar, temos mais 8 nomes na lista, ainda estamos longe dos 218 necessários para fazer funcionar a petição de descarga. Mas o Jake Sullivan está em Kiev e ele fez uma declaração dizendo que sim, que a ajuda vai sair. Vai sair a ajuda de 60 bilhões para a Ucrânia. Como é que eles vão fazer para isso sair, a gente não sabe ainda, mas ele está se comprometendo que isso vai sair, né? O problema vai sair quando, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, Rombo Programado para Taxar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem eu mandei o dinheiro da vaquinha lá para o Alex Silva lá na Ucrânia, a gente mandou via Bitcoin, coisa e tal. A cotação do Bitcoin aqui não interessa se está subindo ou se está caindo, porque é coisa instantânea, né? Eu comprei o Bitcoin, mandei para ele lá converteu o Bitcoin, eu não sei se ele converteu em dólar ou converteu em grivnas, né, que é a moeda lá da Ucrânia,
mas deu 0,40 Bitcoin, 40 centavos de Bitcoin, o que deu aqui os 129 mil reais arrecadados, né? Ele ontem mesmo já começou a comprar coisas aqui, já está mostrando um monte de equipamento que ele comprou lá com a grana. Deixa eu tocar o vídeo para vocês aqui. Um vídeo curto aqui para o Peter e para o pessoal aí do Mundo em Revolução. Agradecer aí as doações. Aqui já são algumas coisas aqui que a gente já está comprando aqui na loja, né? Coletes, aí cintos, uniformes, né? Aqui os coletes aqui balísticos e etc, né? A gente está aqui na loja. Então, só mandando aí um obrigado a todos aí. Valeu. Então ele já recebeu lá o dinheiro, já está providenciando as compras, depois a gente vai botar mais detalhes aqui nos vídeos, né? Bom, o grande assunto do dia foi o grande ataque com mísseis que foi feito contra a capital da Ucrânia, contra Kiev. Foram 29 mísseis do tipo Ha-101 ou 555, que são mísseis de cruzeiro, foram todos derrubados, e 2 mísseis balísticos que podem ser Iskander, podem ser Kinzhal, pode ser de um monte de tipo, mas eles foram também todos os 2 derrubados, né? Então, no final, nenhum míssil atingiu o alvo, mas isso não quer dizer que não tenha dano. Como vocês sabem, esses mísseis, mesmo quando deslocados na trajetória deles, eles ainda caem, ainda podem causar danos na cidade, né? A população de Kiev, mais uma vez, teve que ir para o metrô se abrigar lá do ataque aéreo. Aqui o pessoal está falando que 3h20 da madrugada, as sirenes começaram a soar em Kiev, o pessoal foi para o metrô para se proteger do ataque, um ataque muito grande, né? Aqui estava se falando que talvez fosse o maior ataque desde março, certamente o maior ataque neste mês de março, né? Aqui a menina gravou o TikTok dela apavorada no banheiro de casa, ouvindo o ataque, coisa e tal, para mostrar como é que são os dramas aí das pessoas que estão lá em Kiev, né? Realmente um ataque muito grande. Isso aqui é um prédio em Kiev que foi infelizmente atingido. Deixa eu tirar o som aqui para mostrar para vocês. Aqui o prédio em chamas, dá para ver aqui que quebrou um monte de janela e coisa e tal. Um prédio residencial, não tem absolutamente nada de militar aqui, nada de informação. Abriu um buraco enorme na rua aqui e os bombeiros estão aí fazendo rescaldo, né, limpando as coisas. Outras casas civis também, situação de pessoas mesmo desabrigadas e coisa e tal. Enfim, muito triste esse ataque. Foram 12 pessoas feridas, inclusive uma menina, uma criança. Em Kharkiv a situação foi mais séria. Em Kharkiv os russos atingiram com o Ha-35, né, mísseis de cruzeiro, e atingiram uma gráfica ali na região e mataram 5 pessoas e 8 feridos até o momento. Ainda está sendo feito o trabalho de resgate das pessoas aqui, ó. Deixa eu botar aqui, tirar o som. Então aqui dá para ver o prédio da gráfica aqui, que foi atingido lá em Kharkiv. Também um empreendimento civil, nenhuma ligação com militar e coisa e tal. Infelizmente, 5 mortos nesse caso e mais um monte de feridos. Mais uma preocupação grande ali em Kharkiv, né? Kharkiv, infelizmente, por ser próximo à fronteira com a Rússia, acaba sofrendo de forma desproporcional esses ataques, né? Mas bom, a Ucrânia também revidou, né? Belgorod essa manhã está novamente sob ataque de drones ucranianos. Dá para ouvir aí várias explosões. O som da câmera está meio ruim, mas dá para ouvir várias explosões ali em Belgorod essa manhã. Aqui tem algumas imagens também feitas ali. Dá para ver um drone sendo atingido ali, né, no alto. Aquele drone certamente foi destruído pela defesa antiaérea, mas dá para ouvir outros barulhos também de outras coisas sendo atingidas, né? Isso daqui seria um caso que foi atingido ali e causou dano ali em algum prédio ali em Belgorod, né? Ou seja, isso daqui
possivelmente a Ucrânia retrucando esses ataques covardes russos contra civis, ou, além disso, pode ser também a própria defesa antiaérea russa causando esses danos todos, porque a verdade é essa, como a gente já falou, os russos botaram os melhores sistemas de defesa antiaéreo deles próximo da linha de frente, então esses sistemas que tem na retaguarda russa são todos muito ruins, né? Muitos com mísseis antigos e coisa e tal, e acabam sofrendo bastante. O número de danos causados pelos próprios mísseis russos de defesa antiaérea é muito grande. Isso daqui, por exemplo, parece um míssil de defesa antiaérea, tá vendo? O fato de ele jogar um monte de munição explosiva, isso é típico de míssil de defesa antiaérea, porque ele chega perto do alvo e explode jogando um monte de munições, né, para tentar destruir o alvo aéreo ali, o míssil ou drone que está no céu, né? Bom, a gente teve também uma gravação aqui de uma tropa de elite russa, tá? Diz que isso aqui é a tropa de elite russa que foi mandada para a região ali de Kozinka, tentando tirar os russos do corpo voluntário russo, né? Vocês sabem, os russos ocuparam parte ali de Belgorod, e aí o exército russo lá do Putin mandou uma tropa de elite para tentar desalojar os russos ali, e olha só a lambança que os caras fizeram aqui. Aqui são as tropas de elite, né? Aqui nessa casa tem coisas, tem gente do corpo voluntário russo, aí o cara tenta jogar uma granada, a granada não vai, aí eles tentam correr e coisa e tal, e o outro cara fica parado aqui, ou seja, olha só que lama. Isso é porque é a tropa de elite russa, hein? A tropa de elite russa jogou uma granada neles mesmo, não precisou nem do pessoal fazer nada, eles se autodestruíram, né? Mas aí logo depois o corpo voluntário russo percebeu que eles estavam ali e começou a fazer o ataque também, né? E a destruir ali essa tropa de elite russa aqui, né? Do exército russo, né? Acabou que tiveram que sair sem conseguir nenhum ganho aqui na região, mais uma lambança disso daqui. Se assim são as tropas de elite do exército russo, imagina como é que não são as tropas normais, né? Não é à toa que morrem as toneladas, quase não precisa fazer nada para eles morrerem, eles já morrem sozinhos, já se matam sozinhos, né? No final, os caras foram embora e o prédio continuou sendo dominado pelo corpo voluntário russo ali em Belgorod, né? Bom, aqui tem mais a geolocalização disso daqui, para ver onde é que é exatamente. Os caras fizeram a geolocalização disso daqui e chegaram à conclusão de que é bem aqui em Kozinka, nesse ponto aqui, que é a região que está dominada pelos russos da Legião Liberdade da Rússia, do Corpo Voluntário Russo e do Batalhão Sibéria, né? Todos eles participando dessas ações aqui em várias regiões ali de Belgorod, né? Bom, e outra coisa curiosa é isso daqui, né? Olha só o que o russo está falando aqui no Telegram dele, né? O vilarejo de Kozinka não existe mais. Não tem mais uma única casa intacta no vilarejo, né? Bombas estão voando em todo lugar. Os ucranianos, em pequenos grupos, estão tentando ganhar uma base na área residencial, então as casas foram todas niveladas no chão. Provavelmente algo similar espera outras localidades na fronteira. Como você pode dizer, a notória zona sanitária proposta pelo Putin está sendo criada bem debaixo dos nossos olhos, mas não da maneira que a gente espera, né? Mas é o que eu falei para vocês, né? Ou seja, o Putin quer criar uma zona sanitária, né, para isolar a Rússia da Ucrânia. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho que ele pode pegar aqui, ó, Briansk, Kursk, Belgorod, Voronezh, Rostov e Krasnodar, e transformar isso na zona sanitária. Tira toda a população dali, né, mata todo mundo, destrói todos os prédios que tem nessa zona sanitária dele, pronto. Resolvido o problema. A Rússia tem a sua zona sanitária para não encostar na Ucrânia, que aparentemente é o que eles querem, né? Então é isso daí. O que ele não pode querer é fazer a zona sanitária dentro da Ucrânia, não é território dele, né? Ele faz a zona sanitária dele com o povo dele lá, né? Bom, uma informação que a gente teve agora sobre aquele caso da explosão em Tiraspol, na Transnistria, no dia 17 de março, alguns dias atrás. Vocês lembram, a gente mostrou esse caso desse helicóptero que teria sido atingido por um drone, e a gente mostrou na época que tinha umas coisas estranhas, porque o drone desaparecia em determinado ponto, né? O drone vinha aqui, depois ele sumia aqui.
Enfim, não dava para saber, mas que tinha coisa estranha aqui nessa história, tinha. Certamente era uma false flag, né, um ataque, uma bandeira falsa, alguém tentando fazer alguma coisa para provocar uma intervenção russa, ou alguma coisa assim. E além disso, né, tem várias coisas estranhas. Né? Eles fizeram isso, explodiram um helicóptero que estava parado há 20 anos. Tem imagem do helicóptero em 2003, nessa mesma posição, nessa mesma base aérea. Ou seja, é uma carcaça, não é mais um helicóptero, não voa isso aí, não tem mais nada ali, né? E a mesma coisa os outros helicópteros e aviões que estão nessa base aérea, eles estão desde 2003 parados ali. É um depósito de sucata isso daqui, né? E outra coisa, um depósito de sucata com helicópteros parados desde 2003, tinha duas câmeras apontadas para o helicóptero, porque tinha essa visão aqui e tinha uma outra visão que eu mostrei no dia também. Você acha que teria duas câmeras filmando, né, na hora da coisa acontecendo ali? É impossível isso, não faz sentido nenhum. E agora a própria investigação da Moldova disse que a explosão na base de Tiraspol foi forjada, que é uma parte de uma campanha de desinformação para causar pânico, medo e instabilidade entre os habitantes da região, mas não houve explosão. Segundo eles estão dizendo, isso aqui foi forjado, o drone foi acrescentado com computação gráfica depois, e a explosão foi provavelmente causada por combustível. Botaram combustível aqui, explodiram à distância a coisa, e o drone foi colocado depois nessa história. Né? Então, faz todo sentido isso, certamente bandeira falsa russa, ou do pessoal da Transnistria ali, né? Bom, ontem a gente mostrou os ucranianos destruindo um Supercan, né? Supercan é um tipo novo de UAV, de drone que os russos usam, que é um drone de alta altitude, ele voa muito alto e ele tem uma câmera de altíssima precisão. E isso tem ajudado os russos a identificar HIMARS e outros equipamentos ucranianos na retaguarda. É uma coisa séria isso daí. Os ucranianos têm que acabar com esse Supercan dos russos mesmo. E parece que de ontem para hoje já teve 2 destruídos. Agora que os ucranianos sabem da existência dele, já devem saber como identificar esses sistemas no céu, né? Já estão destruindo os Supercan russos todos. Excelente, né? Outra informação que a gente passou ontem a informação de que Kursk estava sem energia elétrica em determinada parte. Aparentemente foi justamente essa subestação Visokaya, que é uma subestação ali que teria, segundo os russos, teria sido desabilitada depois de caírem restos de drones nessa subestação. Né? Seja lá o que aconteceu, a subestação parou de funcionar e a cidade de Kursk ainda está com alguns lugares sem luz por lá. Né? Bom, falando sobre linha de frente, temos mais muita destruição sem nenhum avanço significativo. Aqui parece que um tanque russo bateu em outro tanque russo. São 2 T-72B, que são tanques bons, tá? Assim, não é o tanque mais moderno que a Rússia tem, mas o 72B já é o 72 modernizado, né? Então são tanques relativamente modernos da Rússia, e um bateu no outro aqui, olha para você ver o nível da coisa, né? E foram ambos destruídos ali na linha de frente, próximo à Avdiivka, né? Isso daqui foi uma outra coisa que chamou atenção, né? Os russos sendo atingidos por um drone aqui, mas a parte mais engraçada é a parte depois do ataque, olha só. Aqui o drone explode e mata os 2 russos. Né? Essa parte aqui você vê o final da coisa. É o esperado, está acontecendo pra caramba, não tinha nenhum lugar para os russos se esconderem aqui. O drone atingiu os caras ali, né? Mas antes disso, aqui o drone chegando e os russos apavorados com o drone tentando atingir eles com uma pá isso daqui, uma tesoura, uma vassoura. O cara tentando acertar, é uma vassoura parece, né? Ela tentando acertar o drone lá, isso é que é sistema antiaéreo, né? Enfim, aqui essa parte inicial e depois o que emenda aqui é o drone justamente explodindo e pum, acabou os caras. Bom, aqui foi um outro ataque ucraniano feito com munição cluster ali em Klishivka perto de Bakhmut. Dá para ver a explosão com a munição fragmentante. O rapaz russo ficou chateado aqui. A munição fragmentante destruindo ali os russos todos ali na linha de frente, né? Ele devia estar um pouco mais atrás, não foi afetado, mas a galera que estava ali pertinho ali na frente, né, se deu mal.
Bom, as forças russas estão atacando as posições ali em Tonenk. Inclusive, alguns russos estão dizendo que tomaram a cidade de Tonenk. A gente não tem ainda confirmação disso. Eles estão tentando tomar Tonenk aqui, a gente sabe disso. Orlívica foi tomada e a linha aqui continua resistindo, porque a linha principal, como eu expliquei, é aqui em Seminívka, depois do rio, né? Mas, de qualquer forma, não sabemos se Tonenk foi tomada ou não pelos russos. Segundo diz aqui a Astra Intel, até o meio-dia de hoje, né, eu estou gravando esse vídeo 1 hora da tarde, eles estão tentando tomar Tonenk e ocuparam algum território, mas as batalhas continuam aqui na região, né? Bom, os russos tentaram também avançar próximo de Staromayorsk, mas foram repelidos e perderam um tanque e um veículo blindado ali na região. Então também nenhuma mudança na linha de frente ali, né? O Ukraine Frontline fala aqui quais são as novidades aqui. Em Avdiivka continuam as lutas em Orlivka, Tonenk e Berdych. O inimigo teve algum sucesso tático, como a gente falou, né, avançaram alguma coisa, mas não tomaram ainda necessariamente o vilarejo. Em Bakhmut, grupos de russos estão tentando atacar Bordanivka e não conseguiram. E mais uma vez tentaram manobra em direção de Stupochi e novamente não teve sucesso. Deixa eu explicar para vocês o que ele está falando aqui. Aqui em Bakhmut, os russos querem chegar a Chassivyar, né? Eles têm que passar por Bordanivka e Ivanivsk, que não conseguiram passar por nenhuma das duas ainda. Bordanivka não conseguiram avançar nada. Ivanivsk conseguiram tomar uma parte aqui do vilarejo, mas não conseguem avançar mais. Aí eles estão tentando aqui ao sul chegar a Stupochi, que fica aqui, está atrás de mim aqui, deixa eu tirar minha cabeça aqui. Stupochi é esse vilarejozinho aqui, então eles estão tentando avançar nessa direção, mas como ele falou ali, isso também não teve sucesso, então eles continuam sem avanço ali, né? Novomihailivka, mais um dia, mais uma tentativa russa de avançar, sem sucesso. E também teve outra tentativa em Robotny, sem sucesso também, e a mesma coisa em Lima, né? Mas em Lima está acontecendo numa escala maior, ali próximo de Terni. O Pulevolan colocou os mapas aqui, mas nenhuma grande novidade aqui novamente. A Orlivka, como a gente já tinha falado ontem, parece que os russos tomaram o último pedacinho da cidade que estava ainda em disputa, mas a linha continua aqui entre Berdych e Orlivka, e daqui também em relação a Tonenk. Tonenk ainda tem parte aqui controlada pelos ucranianos, como vocês podem ver, né? E de qualquer forma, o grande objetivo dos ucranianos, a defesa é depois do rio aqui. Vamos aguardar para ver como é que fica essa linha de frente aqui. Esse é o único movimentação que o Pulevolan colocou aqui no nosso mapa de hoje, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra está falando aqui sobre que os indicadores financeiros, econômicos e militares sugerem que a Rússia está preparando para uma guerra convencional de larga escala com a OTAN, que não é iminente, mas talvez seja num prazo mais curto do que muita gente está pensando, ou seja, seria já nos próximos anos. É o discurso que o Shoigu fez, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, dizendo que está criando mais não sei quantos exércitos, não sei o que lá, e não sei o que lá. E a grande questão de todo mundo é, será que a Rússia vai conseguir isso financeiramente? É o que a gente vai falar, né? Bom, por falar em problemas financeiros, a Polônia está com um grande protesto de agricultores aqui contra o Acordo Verde da União Europeia. Eu também acho esse tipo de coisa bastante prejudicial, esse negócio de mudança climática, não tem lógica nenhuma isso daí. Esses acordos que o pessoal faz, isso aí só permite que o Estado mande mais nas pessoas e não dá nenhuma solução clara para esse problema, né? Ah, tem problema de aquecimento global? Tem problema de aquecimento global, é lógico que existe. Estado é capaz de resolver problema de aquecimento global? Não, não é capaz. Só a tecnologia pode resolver isso. Ignora esse negócio de, não, vamos cortar carbono. Isso aí nunca funcionou na história da humanidade, nunca vai funcionar. O que tem que investir é pesquisa, desenvolvimento. Esquece o negócio de cortar carbono, isso é besteira. Mas enfim, estão os fazendeiros poloneses fazendo o protesto lá na Polônia, é direito deles. Pelo menos dessa vez eles não estão fazendo na fronteira com a Ucrânia, né? O que não quer dizer que não esteja prejudicando também, porque ainda tem problemas ali também, né? A ministra das Relações da Defesa da Holanda visitou Kiev, falou com Zelensky sobre justamente a continuidade do apoio da Holanda à Ucrânia e coisa e tal, muito bacana.
A gente teve a informação de que esse aqui é o encontrador de munição, né? É o Pavel lá, que é o primeiro-ministro da Chequia, né? Ele conseguiu mais 700 mil coisas, né? O pessoal brincando aqui, né? Quando eu acho uma moedinha no sofá, eu já fico todo feliz, né? O Pavel encontrou 700 mil cartuchos de artilharia, 700 mil projetos de artilharia em algum lugar que ninguém sabe, né? E ele falou que já entregou 300 mil projéteis para a Ucrânia e o resto vai chegar nos próximos meses e coisa e tal. Excelente notícia isso, né? Mas, bom, esse daqui é o grande anúncio do ponto de vista diplomático, né? O ministro da Defesa russo, o Shoigu, anunciou a criação de 2 novos exércitos, 16 novas brigadas e 14 novas divisões. E ele está apontando que isso é mais do que o exército combinado de Alemanha, Inglaterra, França, Polônia, Espanha, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, ele está dizendo que só esse aumento do exército russo é maior que todos os exércitos da Europa e coisa e tal. Pois é, né? O problema é que o exército seu, do tamanho que está, já não está conseguindo passar nem pela Ucrânia. E a Ucrânia só tem um pouquinho de armas ocidentais. Imagina, eu não falo nem a Alemanha e a França, né? A Polônia, se a Polônia entrar nessa guerra, meu amigo, a Rússia acaba, porque a Polônia tem um monte de arma moderna, um monte de coisa da OTAN muito mais bem capacitado. E lembra, a Rússia destruiu suas melhores tropas na tentativa de tomar Kiev em 3 dias. Foram as melhores tropas dos russos, foram destruídas ali. Eles podem treinar novas tropas? É lógico que podem. Com o tempo vão treinar novas tropas, vai ter mais gente capacitada e coisa e tal. Mas a verdade é que a Ucrânia destruiu a Rússia. A verdade é essa, a Ucrânia derrotou a Rússia sozinha, mesmo que eles fazendo esse negócio de fazer novos exércitos e coisa e tal. Tem 2 problemas aí, né? Um problema mais simples, é o problema da mobilização. Tá mais do que na cara agora que eles vão iniciar um processo de mobilização na Rússia muito forte para a gente entrar para o exército deles lá, para criar essas divisões todas aí, brigadas todas, e novos exércitos e coisa e tal. Mas a Rússia já está sofrendo com falta de mão de obra, então para fazer essa mobilização eles já vão ter problemas lá. De novo, aquilo que eu falei, a Rússia tem gente pra caramba, não vai ser falta de pessoal, esse problema é um problema menor. Tal como a Ucrânia também, a Ucrânia ainda pode mobilizar um monte de gente ainda, pessoal não é problema de nenhum dos 2 lados. O problema é a economia. A Rússia vai conseguir ter dinheiro para bancar isso daí? Pelo que a gente viu da queda das reservas da Rússia, a reserva dela dura mais 1 ano ou 2 no máximo. Então, esse é o problema, né? A economia russa não está gerando dinheiro aqui. A Rússia foi atingida por um tsunami de falências, né? Um monte de empresa decretou falência. Por que isso? Quando começou a guerra, o Putin tinha medo que muitas empresas decretassem falência, ele proibiu falência, proibiu o mecanismo da falência, né? Ou seja, as empresas, se você alguém estava devendo dinheiro para você, você não pode pedir a falência daquela empresa, não tem o que fazer, senta e chora, né? Só que isso, lógico, causa um efeito em cascata. Por quê? Porque as pessoas que emprestaram dinheiro ou que fizeram negócio com essas empresas que deveriam ter falido, agora não têm o dinheiro também e elas próprias começam a ser sujeitas a falir, né? E isso durou até o início, até o final de 2023, esse decreto do Putin proibindo falências. Então não teve falência nos 2 últimos anos, porque era proibido. Agora, meu amigo, agora que liberou isso, está tendo uma onda de falência, mas é uma quantidade muito maior, a maior onda da história da Rússia de falência de empresa lá, né? Um monte de empresa devendo. É aquele negócio, as empresas que trabalham diretamente com o setor de defesa, essas estão bem, não tem problema. Por quê? Porque o governo russo está bancando essas empresas. Só que o governo russo está bancando isso com o tesouro, com a reserva que ele tem ainda, né? E está cada vez mais difícil para a Rússia vender petróleo. Vende petróleo? Vende, mas vende por preço baixo, né? E tem todo o prejuízo de manter a máquina deles de exploração de petróleo. No final das contas, a economia russa é que é o ponto frágil. Em algum momento dos próximos 2 anos aí, entre 2024 e 2025, a Rússia simplesmente não vai mais aguentar economicamente. Depois desse discurso do Shoigu falando sobre novas brigadas e divisões e coisa e tal, falou o Peter Tolstoy, que é um outro militar lá do grupo, né? Ele falou aqui embaixo, ó, as forças russas vão eliminar qualquer pessoal militar que a França envie para a Ucrânia. Aí o pessoal aqui apontou que isso daí, na verdade, é uma forma de legalizar a coisa. Por quê?
Antes eles estavam dizendo que se chegasse contingentes da OTAN, isso seria uma guerra, coisa tal, guerra aberta com a OTAN e coisa tal. Agora está dizendo que não tem problema não, a França pode mandar os soldados, que as forças russas vão destruir os soldados franceses também. Então é mais uma linha vermelha que foi descartada pelos russos, né? Bom, teve mais 8 assinaturas na petição de descarga de ontem para hoje. O total atual é 185 assinaturas das 218 que precisam. A coisa tá lenta, né? Não está avançando com a velocidade que o pessoal esperava. E, bom, o Jake Sullivan esteve em Kyiv numa visita não anunciada, chegou de surpresa em Kyiv hoje, e ele disse que está confiante que vamos conseguir ajuda para a Ucrânia e coisa e tal. O problema é que esse pessoal está falando que vai conseguir ajuda para a Ucrânia já há um tempão, né? E tal, os agentes russos lá, o Mike Johnson e a galerinha ali. Cara, é impressionante isso. É uma turma de 8 deputados republicanos que está criando caso com isso. A maioria dos deputados republicanos vota a ajuda à Ucrânia, todo mundo é a favor da ajuda à Ucrânia. Como que a Rússia conseguiu, com 8 deputados, fazer esse escarcéu todo? Um absurdo mesmo, né? E, bom, os líderes da União Europeia também estão se reunindo em Bruxelas para discutir o envio de armas para a Ucrânia. A questão aqui é justamente o envio de armas. Já tem pacote de envio de armas, de ajuda, atualmente, né? O que eles querem agora é aquele pacote que a gente mencionou ontem, com o dinheiro, o rendimento do dinheiro russo usado para comprar armas para a Ucrânia. E a notícia ruim que a gente tem aqui é que parece que a gente vai ter problemas de novo com isso, de novo o Orbán bloqueando esse tipo de coisa, né? Vamos ver, eu espero que o pessoal da comunidade europeia ali, da União Europeia, esteja mais esperto para já cortar as asinhas dele rapidamente dessa vez. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.